Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando questionada por Allan Kardec. Livro de perguntas e respostas, publicado no ano de 1857, em Paris, França. Campanha de divulgação do Consolador prometido por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pela espiritualidade superior, apontando-nos rumo à nova era. Iniciemos então a leitura da introdução de O Livro dos Espíritos. Estudo da doutrina espírita, sétima parte. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar motivos a que de nós digam que lhes insultamos. Temo-los, ao contrário, em grande apreço e muito honrado nos julgaríamos, se fôssemos contado entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, em se tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistema, disposto a sustentá-lo com fervor, para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos. O argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo, mas, no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética, por isso que eles não se acham, menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais prejuízos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista, donde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica, o químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei, do melhor grado e com a maior confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Hão de eles, porém, permitir-me, sem que isto afete a estima a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas, acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria, e que nos provam a cada instante, não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida.
Querer submetê-las aos processos comuns de investigação, é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência, equivaleria a querer que a existência ou não da alma, fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma, e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicólogo, porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra, debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Pergunto, segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não? Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e, a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas, que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão, individualmente, pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais, para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa. Enquanto isso não se verifica, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhes subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas, que fazem honra à humanidade. Expõe-se a ver seus nomes, alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas, e inscritos a par dos membros da douta Assembleia, que em 1752, acolheu com retumbante gargalhada, a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna, de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. E dos daquela outra, que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton, um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias, que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não percebiam, ideias que, alguns anos mais tarde, revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão, alheia aos trabalhos que lhes são habituais, alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento? Esses erros de alguns homens eminentes, se bem que deploráveis, atenta à memória deles, de nenhum modo poderiam privá-los dos títulos que a outros, respeitos conquistaram a nossa estima. Mas pergunto, será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis. Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita, e digam-se só com ignorantes deparão, e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado, autoriza seja ela atirada ao rol das crendices de simplórios. O caráter e o saber desses homens, dão peso a esta proposição. Pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos mais uma vez que,
se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência, e dizer a si mesmo, que o que se lhe oferece, constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. O homem que julga infalível a sua razão, está bem perto do erro. Mesmo aqueles, cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz, para repeli-las. O que se chama razão, não é muitas vezes, senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creiam que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Chegamos ao final da leitura deste capítulo. Não percam o próximo desta introdução, de número 8. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.